Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu queria agradecer aos coordenadores da iniciativa FIS 2021 o honroso convite de moderar essa discussão com participantes tão qualificados, tão seletos, e que seguramente vão colocar luz na discussão do financiamento do sistema público de saúde. É um grande desafio para todos os países da América Latina, porque os gastos com saúde, eles crescem numa velocidade em que os países não conseguem ter um orçamento para fazer jus a esse crescimento. E nós temos que encontrar novas modalidades de financiar a saúde, novas modalidades de compras governamentais para fazer frente a esse desafio. E é esse tema que vai nortear todas essas discussões. Nós vamos aprender com as experiências de fora, é muito importante. O Brasil tem uma experiência exitosa no Sistema Único de Saúde, um sistema de acesso universal com mais de 200 milhões de usuários. Nós vamos ter o olhar do nosso deputado, doutor Luizinho, um profissional que conhece muito da gestão, está à frente de lideranças importantes aí do nosso poder legislativo. Vamos ter o olhar do acadêmico, que tenta encontrar soluções para esse grande desafio, e a OPAS, que sempre participa muito nas iniciativas de trazer soluções para a América Latina. Eu queria iniciar comentando um pouco sobre os nossos desafios no Brasil. Eu queria separar em dois pontos a questão do financiamento. Primeiro, falar que no sistema público nós temos um sistema de acesso universal, mas que hoje compromete em torno de 4% do PIB com saúde pública. E nós sabemos que todos os sistemas de acesso universal no mundo comprometem muito mais o seu PIB com saúde pública. Então nós já temos um grande problema de saída, que é um subfinanciamento desse nosso sistema, um sistema robusto, hierarquizado, que conta com o financiamento tanto da União quanto de estados e municípios, com diferentes participações disso, mas a despeito disso tudo, que totalizou no ano passado mais de 300 bilhões de reais de orçamento colocado e executado para a saúde, nós temos grandes desafios. Nós não conseguimos hoje ainda fazer frente às demandas de saúde que são crescentes. E nós temos que encontrar mais recursos para a nossa saúde. E eu quero trazer algumas reflexões aqui, não só quem teve com o chapéu da gestão, mas pesquisa essa área. O sistema de saúde, ele conta hoje com algumas alternativas de buscar recursos. Uma delas que eu queria trazer já para a nossa discussão na parte de perguntas e respostas, é que o Brasil ele tem uma política tributária de renúncia fiscal muito grande, inclusive na área de saúde, onde nós temos, só para dar números à nossa discussão, em 2018, a renúncia fiscal de imposto de renda de pessoas físicas totalizou quase 15 bilhões de reais. Não é um recurso trivial, ele tem um impacto. Nós temos outros caminhos para discutir, que são tributações específicas, principalmente de chamados impostos do pecado, tributar álcool, tributar bebidas adoçadas, tabaco, e condicionar essa tributação, vincular essa tributação a maior financiamento da saúde. Não só que a tributação também tem um papel de gerir um pouco dessa oferta e da demanda, diminuir um pouco o consumo desses itens que sabidamente causam dano à saúde, mas também trazer tributos. Então nós temos um grande desafio no país, que é tentar avançar com novas formas de recursos, de captação de recursos. Mas tem um outro aspecto que eu acho que talvez seja muito importante na discussão aqui. Como é que a gente usa melhor esse recurso? Como ter novas alternativas de compras governamentais? O Brasil tem um modelo muito pujante de compra governamental. O Ministério da Saúde, pela sua dimensão, ele é um grande comprador de insumos, medicamentos, equipamentos, pagamento de prestadores de serviço. E esse é um item fundamental onde a gente tem que inovar muito na saúde no Brasil. Por quê? Porque nós temos um modelo ainda muito legalista, um modelo muito preso, que muitas vezes não permite que o gestor possa avançar com novas modalidades. E o mundo inteiro, principalmente os países que têm saúde de acesso universal, há mais de 10 anos praticam modalidade de compartilhamento de risco, modalidades de amortização da compra, e agora nós nos deparamos com terapias de altíssimo custo,
terapias gênicas, que uma terapia só custa 2 milhões de dólares, enfim, nós temos que lidar com outras formas de contratar serviços no país. E o SUS ainda está muito preso ao modelo de pagamento no momento de aquisição. O SUS é um dos poucos modelos de acesso universal que paga tudo de uma única vez. Não há nenhum modelo de amortização dessa compra que permita, inclusive, compartilhar o risco com aquele que está prestando o serviço ou está provendo aquela tecnologia. Esse talvez seja um campo muito fértil para que a gente possa fazer melhores compras e usar melhor o recurso da saúde, que, como eu comentei anteriormente, no caso da saúde pública no Brasil, é um recurso ainda reduzido para a demanda da população, não só quantitativa, mas das demandas de saúde que acontecem. Então, nós temos que encontrar soluções para isso. O Brasil fez alguns avanços recentes, nós temos agora uma nova lei de licitações, já publicada em abril desse ano, que vai nos dar alguns caminhos alternativos para lidar com esse desafio de comprar melhor, usar melhor esse recurso para a saúde, mas seguramente a gente tem que encontrar e saber de outros modelos de saúde como é que isso está sendo feito. Não só o financiamento propriamente dito, como é que é a composição desse orçamento, que no Brasil ele basicamente vem da Seguridade Social, é a nossa principal fonte de tributos para o financiamento da saúde, mas entender que usar esse financiamento, usar esse recurso de uma maneira mais inteligente, mais inovadora, talvez seja um caminho para que a gente possa trazer mais recursos para o sistema de saúde. Então, essa é uma das minhas palavras iniciais, que eu acho muito importante ouvir as várias iniciativas que já se depararam com esse desafio do financiamento. Nós vamos ter uma sessão ao final de perguntas e respostas, onde poderemos enriquecer esse debate. Então, eu quero já passar a palavra ao Dr. Christian, da Organização Pan-Americana de Saúde, para as suas considerações. Seja muito bem-vindo, Dr. Christian. Prazer estar aqui na sua presença. Sí, perdón, no se entendió, se cruzaron el sonido, no entendí quién le toca primero, disculpen. Eu gostaria de convidar o Dr. Christian, da Organização Pan-Americana de Saúde, para as considerações iniciais. Ok, vamos a desarrollar estos minutos un par de ideas en donde quisiera explicar cómo se está financiando la transformación del sistema de salud mexicano y los desafíos que se han presentado antes, durante y después de la pandemia de COVID-19. Estoy convencido que no se puede hablar de financiamiento sin relevar de manera específica para qué se quieren usar estos fondos, cuál es el modelo de salud que se quiere desplegar para alcanzar objetivos sociales más amplios. En México se trata de entender entonces los límites del modelo existente hasta 2020 y el que se quiere construir y, por supuesto, cómo se debe financiar o se quiere financiar. Resumamos diciendo que México en 2018 declara querer cambiar un modelo basado casi exclusivamente en el financiamiento de la salud a uno donde prime el derecho a la salud por encima de cualquier otra consideración. ¿Qué había hasta el 2020? Había un sistema de salud fragmentado y segmentado con la presencia de seguridad social, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena, y un sistema de protección social en salud llamado Seguro Popular para los no derechohabientes. El Seguro Popular, sin lugar a duda, en 2003, con su creación, significa un paso importante en el mejoramiento tanto del financiamiento como de los resultados de salud para México. Sin embargo, con el paso del tiempo se evidencia los límites de este sistema. Un sistema que buscaba mejorar la cobertura de los no derechohabientes a través de un acceso a servicios comprendidos en 2 o 3 programas: gastos catastróficos para 65 enfermedades y programa Cauces, con gratuidad para 294 intervenciones.
con una cobertura de 633 claves de medicamentos y 37 insumos. Doy un ejemplo de por qué se dice que este sistema estaba basado en una lógica de financiamiento exclusivamente. Primero, en su mejor momento, cubrió 55 de los 70 millones de no derechohabientes en México, es decir, dejó sin cobertura un grupo importante de la población. Y dentro del paquete que financiaba, por ejemplo, financiaba enfermedades isquémicas del corazón para los menores de 59 años, sabiendo que ellas son más prevalentes justamente a partir de los mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque no había dinero para más. Ante esta situación, subsistían importantes inequidades que se quisieron resolver y se están tratando de resolver con este nuevo proyecto. Este proyecto de transformación del sistema de salud que busca reducir las desigualdades profundamente injustas que se consideran también evitables y por lo tanto que pueden cambiarse con una política pública adecuada. La OCDE señalaba en 2016 que el Seguro Popular, a pesar del masivo gasto en salud, había fallado en traducir este gasto en mejoras de salud y en un sistema de salud de mayor desempeño, lo que valida la idea de transformación de este mismo sistema. En 15 años, con la creación del Seguro Popular, el gasto público en salud aumentó solo del 0,4% sobre el Producto Interno Bruto, lejos del 1% prometido para los primeros 10 años, estancándose hasta el día de hoy el gasto público en salud entre 2,8 y 2,9% del PIB. El gasto de bolsillo en México se mantiene por encima del 40% y evidentemente esto trae una sobrecarga para los hogares en términos de exposición a gastos catastróficos y pobreza. La transformación que se propone en el 2018 busca garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos para toda la población, independientemente de su derechohabiencia o no. Se encontraron más de 300 hospitales abandonados y se busca también recuperar la infraestructura hospitalaria en general a través del país. Cuando me refiero a hospitales abandonados, me refiero a hospitales construidos sin equipos, construidos con equipos pero sin recursos humanos, en fin, despilfarro importante de recursos. ¿Cómo se busca financiar esta transformación? Primero que nada, la tesis de las autoridades es aumentar la eficiencia, rompiendo, para empezar, con el monopolio que tenían 3 o 4 compañías intermediarias en la compra de medicamentos e insumos médicos que se repartían una compra estimada a $5,000 millones anualmente, y eso desde hace muchísimos años. ¿Cómo se busca romper con este monopolio? Avanzando en compras consolidadas y, entre otras, a compras consolidadas a través de mecanismos que permitan acceder a mercados internacionales de medicamentos, vacunas e insumos. Y el segundo elemento de financiamiento, o el segundo pilar, es la lucha contra la corrupción. En esto llega la COVID-19. La COVID-19 que ha golpeado duramente la región con 46% de todos los fallecidos en el mundo, más de 5 millones de casos en el mundo, 46% vienen de las Américas, y México ha contribuido significativo a este número, con 300.000 fallecidos confirmados a noviembre del año 2021 y un poco más de 600.000 fallecimientos, todas causas confundidas, que de forma muy transparente la Secretaría de Salud publica desde mayo del 2020. Es decir, la COVID-19 es responsable de un número significativo de muertes que también afecta indirectamente por la disrupción del sistema de salud y por la reconversión hospitalaria otras enfermedades. Los desafíos tempranamente y tienen que ver también con el financiamiento. Primero, la necesidad de la compra de ventiladores mecánicos y equipos de protección personal al inicio de la pandemia. El reclutamiento de entre 30 y 40.000 nuevos médicos y enfermeros en el sistema de seguridad social y otros 30.000 en el nuevo sistema para los no derechohabientes, el Salud para el Bienestar. Estamos hablando de reclutar más de 30.000 médicos y enfermeras en un periodo de 1 o 2 meses. Hubo en México una reconversión hospitalaria que sobrepasó el 300% entre enero y julio del 2020. Esto se incrementó en
pasando de 5.000 a 21.000 más con capacidad de atención crítica, de urgencia, la con que dispone el país en este momento. Esto, bien, el compromiso de las autoridades por responsabilidad de la pandemia, habla bien también del esfuerzo de la población por quedarse en casa en los primeros meses de la pandemia, disminuyendo la movilidad y la rapidez de la transmisión y dispersión epidémica, pero habla también de aquel retraso gigantesco que venía acumulando México en el desarrollo de su sistema de salud. A eso agreguemos la compra de vacunas desde 2020 para vacunar a los de 18 años. En México se necesitan 2 millones de dosis para la primera ronda de vacunas, y sabemos que la COVID-19 va a ser una enfermedad endémica eventualmente para la cual va a haber que seguir dando anualmente a toda la nación. La gran pregunta es cómo se financia todo eso. Va a haber la lucha contra el despilfarro y la corrupción. Según las estimaciones del Informe Mundial de la Salud del 2010, podría llegar hasta 40% del gasto total en salud. ¿Ser suficiente para esto? Pensamos que la transformación del sistema de salud, el desarrollo de un nuevo modelo de salud para el bienestar, centrado en las personas, familias y comunidades, una organización en redes integradas de servicios de salud basada en la atención primaria de la salud, probablemente necesita, más de la lucha contra la corrupción y el despilfarro, una importante inyección de recursos públicos frescos para lograr realmente aumentar el gasto público en salud como proporción del PIB y financiar este programa ambicioso de transporte del tema de salud. Se necesitan fondos públicos frescos para mejorar la resolutividad del primer nivel de atención y su capacidad de articular referencias y contrarreferencias hacia niveles de mayor complejidad que requieren también inversiones importantes para estar al día con la tecnología, recursos humanos en forma bien distribuidos a través del territorio y con las capacidades de resolución que se requieren. La COVID-19 nos da una oportunidad. Sabemos, y es así como se ha respondido en México, que hay que salir a buscar los casos para aislarlos, tratarlos y rastrear a los contactos. Identificarlos de alerta para referirlos a través de las redes integradas de servicios de salud y mantener y consolidar los servicios esenciales. Esta es una oportunidad política que no hay que desaprovechar. Nunca antes la sociedad en su conjunto, la academia, el sector privado, el sector productivo, habían visto de forma concreta luego de un sistema de salud con brechas y la necesidad de avanzar hacia un sistema, por el contrario, más universal, resiliente y bien financiado. Para eso nos parece indispensable la necesidad de mayor espacio fiscal a pesar de la coyuntura de crecimiento, cambiando las prioridades de este gasto en general para dirigirla hacia esta 9 otros brotes epidémicos y, por supuesto, los problemas de salud que afectan a la mayoría de los que son las crónicas, quieren una visión diferente que vaya más allá de la atención a la etapa. La recuperación económica debe pasar por este gasto público de salud para modernizar el sistema mexicano, haciéndolo más eficiente en acciones concretas en los próximos meses y años. Obrigado, Dr. Christian, pelas suas considerações. É interessante porque o México tem muitas similaridades aqui com o Brasil na questão do financiamento à saúde. Também padece de um subfinanciamento para a saúde pública. Tem na organização da linha de cuidado, né, da hierarquização da rede. Isso, o Brasil priorizou isso como porta de entrada, a atenção primária e a hierarquização na média e alta complexidade, para que a gente pudesse ter um sistema mais racional, maior entrega de saúde. Então, realmente, o México tem muitas características semelhantes aí ao Brasil,
inclusive na própria pandemia, nós temos coisas muito semelhantes na condução da pandemia em relação à postura dos nossos governantes, e isso seguramente repercutiu nos resultados aí que assistimos. Mas, enfim, também alguns legados ficaram dessa pandemia, da necessidade de se priorizar mais a saúde. Ponto interessante o comentário do Dr. Christian sobre os insumos, principalmente os insumos de alto custo, medicamentos. A gente sabe que o México, se eu não me engano, não tem uma política de taxação, em termos de definição de preços de medicamentos, ao contrário do Brasil. O Brasil tem uma política de regulação de preços de medicamentos. Talvez isso seja um ponto que a gente vai explorar na sessão de perguntas e respostas. Eu queria agora passar a palavra ao deputado Dr. Luizinho. Eu não sei se ele já está disponível para a sua fala. Estou aqui, Denizar. Tem que minha tela que está boa. Tá, minha... Eu estou disponível, já está com a minha imagem na tela. Okay. Denizar, é um prazer aqui participar com vocês, um prazer participar aqui com o Christian Morales, que me antecedeu, participar com o Ramiro Guerreiro, participar aqui dessa iniciativa brilhantemente conduzida pelo professor Josier Vilar. Eu acho que nós temos um grande desafio. Bem, muito boa noite a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem mais uma vez. Agradeço o convite da coordenação geral do nosso Fórum Inovação Saúde, o FISWeek, para estar aqui hoje no lugar do professor Denizar Viana. É uma coisa quase impossível. Quem estaria conosco agora seria Denizar Viana, médico, querido amigo, uma figura da melhor qualidade intelectual, pessoal, profissional. Era ele, Denizar, quem iria moderar essa discussão. Por um problema técnico, mas um problema técnico que eu diria de bom tamanho, porque nós tivemos um excesso de acessos ao nosso evento, o que impediu, que teve um problema de rede, que a rede caiu por conta do excesso de pessoas interessadas em estarem participando conosco hoje desse nosso encontro. E o Denizar Viana, que já tinha um compromisso de voo, ele estava no aeroporto, não sei exatamente em que local, participando conosco através de uma sala privada no aeroporto. Mas, infelizmente, o voo dele foi chamado e ele, então, teve que embarcar e me pediu para substituí-lo aqui. Obviamente que eu vou fazer um esforço gigantesco para ter uns 10% do talento do meu querido Denizar, discutir sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, mas que é um assunto que é de muita relevância, que nós vamos falar das novas modalidades de financiamento da saúde pública. Esse é um problema, o financiamento é um problema muito importante em todos os países do mundo. Isso é uma coisa comum a todos os países do mundo. Se temos problemas diferentes no Brasil em relação à Colômbia, em relação ao México, ou em relação a qualquer país em relação à regulação, ou se temos diferenças em relação à governança, à gestão, à prestação de serviços, isso se resolve buscando o melhor modelo que cada um acha que seja o mais adequado para o seu sistema de saúde. O sistema de saúde, como todos sabemos, ele pode ser regulado, pode ser financiado, pode ser gerenciado e pode ter uma prestação de serviço de formas mais distintas possíveis. Pode ser tudo do Estado, pode ser tudo do privado, pode ser um mix Estado e privado. Isto é uma decisão que a sociedade tem que ter. O problema que é comum a toda a sociedade é o problema do financiamento. E é sobre esse tema, especialmente em relação a discutir financiamento para o setor público, e muito particularmente em função da acelerada inclusão
de tecnologias de investigação diagnóstica e de terapêutica que o mundo tem que incorporar numa velocidade que muitas vezes é incompatível com a capacidade de financiar. Eu sou médico. Quando eu era um jovem médico, lá no meu início da minha atividade profissional, eu sou clínico de formação. Então, o que eu tinha de recursos de investigação diagnóstica eram coisas muito simples, era um aparelho de pressão, era um estetoscópio, era um termômetro, era uma fita métrica, era um martelinho para ver reflexos do paciente, enfim. E quando a gente precisava pedir algum exame, o exame mais complexo que eu podia solicitar naquela época talvez fosse um ultrassom ou coisas dessa natureza. Não existiam recursos tecnológicos, digitais, de alta complexidade. A gente tinha o raio-x, a gente tinha o ultrassom, tinha um ecocardiograma, e é nessa batida aí. Esse era o nosso recurso para fazer diagnóstico e tratar paciente. Bem, o mundo foi se acelerando. Chegou o ano de 1985, que é um ano que divide a sociedade pré-85, pós-85. O que aconteceu em 85? Bill Gates lançou o sistema operacional Windows. E ao lançar o sistema operacional Windows, que conectou o mundo inteiro e começou a desenvolver recursos tecnológicos que chegou a essa época digital que estamos, a incorporação tecnológica, muito particularmente na área da saúde, é gigantesca e acelerada. Cada dia que passa é uma coisa nova, é uma ressonância de primeira, de segunda, de terceira, de quinta, de 10ª geração. Não para de acontecer coisas novas, recursos de todas as ordens são incorporados do ponto de vista tecnológico para beneficiar os pacientes, o que é muito bom, mas alguém tem que pagar a conta. Essa conta não é pequena, não é fácil de ser equacionado. As demandas dos pacientes da medicina com a disponibilidade de recursos financeiros para custear tudo isso. E é sobre isto que nós vamos falar hoje, e eu tenho o prazer e a honra de anunciar a presença entre nós do deputado Dr. Luizinho, que é presidente, é deputado federal, representante do Rio de Janeiro, meu querido amigo, inclusive, e que trabalha na Câmara Federal de uma maneira muito intensa no Comitê de Família e Seguridade Social da Câmara dos Deputados, com uma atuação brilhante. Ele, você sabe, o Luizinho é um deputado que me orgulha muito, porque ele é do meu estado do Rio de Janeiro, é uma pessoa que honra muito o seu mandato e que presta uma contrapartida de serviço à população carioca e brasileira de muita intensidade. Muito honrado de tê-lo conosco. Em segundo lugar, temos aqui o professor Ramiro Guerreiro, que é reitor da Escola de Economia e Finanças, é um economista de saúde, na cidade de Cali, do SESI, da Universidade de SESI. E ele é um grande especialista na área de economia e saúde e estará compartilhando conosco e com o nosso deputado Luizinho como é que se compatibiliza políticas públicas com recursos limitados. Seja muito bem-vindo, professor Ramiro Guerreiro, uma honra recebê-lo aqui. O tempo é seu para que a gente possa iniciar essa nossa conversa. Muito boa noite. Gracias. Thank you. I will speak in English. Is it my turn? Okay. So, thank you for... bueno, voy a hablar en español. Muchas gracias por la invitación a compartir. Muchas gracias por la invitación a compartir algunas reflexiones sobre financiamiento de sistemas de salud. He trabajado muchos años específicamente en estudio de sistemas de salud y la forma de financiarlos.
trabajé en Boston, en Harvard, en un centro que se dedicaba a esto, en varios países de América Latina. Entonces, comenzaría por una reflexión inicial que en Estados Unidos, cuando el presidente Obama estaba promoviendo la reforma tema de salud, los promotores de la reforma tenían un lema, un slogan, que era, las palabras en inglés es "It's not how much you pay, it's how you pay". Se diría, no, el problema no es cuánto pagas, cuánto dinero inviertes, sino cómo lo inviertes. Porque la forma como lo hagas va a ser muy importante. Estados Unidos tiene un gasto en salud que es el doble del de Canadá, el doble del Reino Unido en términos per cápita, por persona. Y sin embargo, en Canadá y en el Reino Unido tienen resultados en salud mejores, porque invierten menos, pero invierten mejor. De ahí la importancia de entender bien los mecanismos para hacerlo bien. Entonces, hay algunos elementos podría decirse, sabiduría universal sobre cómo financiar un sistema de salud. Primero, es buena idea que los servicios, que la población pague los servicios antes, o sea, que haya prepago de los servicios y no esperar al día que tengas una enfermedad, porque ya va a ser muy tarde y va a ser muy costoso. Segundo, es deseable que haya, que el riesgo se reparta y haya solidaridad de riesgo entre grupos de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que haya solidaridad de los jóvenes, que normalmente son sanos, hacia los mayores, que normalmente tienen más enfermedades y tienden a enfermarse más. Eso se llama solidaridad de riesgo, y cuando hay fondos destinados a la atención de la salud que juntan en los riesgos, combinan los riesgos de diferentes poblaciones, de diferente riesgo, de diferente edad, eso se logra. Y también podría decirse que es una lección aprendida, que es mejor que la mayor parte de la financiación de los servicios de salud provenga de fuentes públicas, bien sea de impuestos o bien sea de contribuciones obligatorias de seguridad social o algo así. Ahora, dicho eso, que la mayoría de la financiación sea pública no quiere decir que la provisión de los servicios sea pública. Y en eso el ejemplo es mi país de origen, en Colombia. Por la forma como se diseñó o se reformó el sistema de salud hace 25 años, la mayoría del financiamiento proviene de fuentes públicas, pero la provisión de los servicios está en su mayoría en manos de organizaciones privadas. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista del financiamiento, somos socialistas, pero si lo ves desde el punto de vista de la prestación de los servicios, estamos más orientados al mercado y a la iniciativa privada. Eso es posible, requiere una regulación muy compleja, pero es una regulación lograble. Ahora, independiente de cómo organizas el sistema de salud, con un solo pagador, solo con provisión pública, o como es el caso nuestro, múltiples pagadores, múltiples fondos de aseguramiento y múltiples prestadores, independiente de cómo lo organices, al final del día debes pagar a un prestador por los servicios. Y ahí es toda un arte y una ciencia
el cómo hacerlo. Y ahí volvemos al punto inicial de cómo hacerlo, porque cualquier esquema de pago a un prestador implica necesariamente una repartición del riesgo. Entonces, en ocasiones les pagan a los prestadores, a los hospitales, a los puestos de salud, a los centros de salud o a los médicos de atención primaria mismos una cápita, una suma fija por habitante o por afiliado. Eso tiene unas ventajas, pero tiene la desventaja de que les cede a los médicos y a los prestadores el riesgo epidemiológico. Si llega a haber mucha gente se enferma simultáneamente de Zika, de alguna epidemia, bueno, pues por supuesto el COVID es muy reciente, el prestador no estaría incapaz de soportar esa carga de mayor enfermedad. Ahora, si le pagas ítem por ítem, cada cirugía, cada bisturí, cada elemento de la atención, es muy difícil de administrar y invitas a que te presten más y más servicios y no necesariamente a que mejoren, a que te presten mejor salud. Hay esquemas intermedios de pagos de paquetes, conjuntos de atenciones, lo que llaman en inglés bundles, en los que una persona con determinado diagnóstico ya se sabe, se ha calculado cuánto vale la atención integral de esa enfermedad o ese diagnóstico, y el prestador recibe una suma fija y está en su interés hacerlo lo mejor posible. Están toda esa gama que va desde la capitación hasta el pago por ítem, paquetes. No hay una fórmula perfecta. Hay que tener en cuenta que los prestadores, y como todos los seres humanos, respondemos a muchas motivaciones, no solo a los incentivos financieros. Es muy importante el contexto de gobernanza, la cultura, la formación, para poder garantizar una buena prestación de los servicios. Y finalizaría estas reflexiones señalando que hay algunos asuntos que son transversales, universales, asuntos de financiamiento, independiente de cómo esté organizado el sistema de salud. En países de América Latina hay mucha informalidad. Luego, lograr que haya contribución al sistema por parte de las poblaciones que están en la informalidad no es fácil. Dentro de la informalidad hay poblaciones con y sin capacidad de pago, pero hace difícil lograr ese recaudo. Hemos hablado recientemente mucho en diversos países sobre los costos asociados a las bebidas azucaradas, al tabaco, que son interesantes desde una perspectiva de salud pública en la medida en que logren modificar ciertos comportamientos, pero en muchos contextos no generan una fuente suficiente o significativa de usos. Ahí hablábamos más temprano en la sesión, cuando estaba todavía Denizar, de esquemas de adquisiciones, de procurement, de compras. Es muy importante entender esas figuras de cómo compartir con la industria farmacéutica el riesgo de medicamentos nuevos de última generación, cuando hay incertidumbre sobre si van a servir o no van a servir. La regulación de los precios de los medicamentos es muy importante. En eso Colombia ha tenido un avance muy importante en tener un mayor alcance y una mayor sofisticación de price caps, de regulación de precios de medicamentos, y reconocer que en algunas dolencias se necesitan esquemas especiales. Por ejemplo, en enfermedades raras, son muy poco comunes, pero son muy costosas. El tratamiento de ellas demanda mucha sofisticación científica y es muy experimental, y tiene sentido sacarlas del sistema común y atenderlas en unas instituciones más especializadas, de una forma más controlada. Y lo que vemos día a día es que cada vez tenemos que empezar a pensar en el financiamiento del futuro de la salud. Y el futuro de la salud es un futuro de medicina personalizada, lo cual lo hará la regulación aún más difícil, puesto que
ya no habrá un precio de un medicamento para todo el mercado, sino que cada paciente tendrá su medicamento según sus características genéticas y demás. De manera que cierro con ese punto sobre el futuro, de pensar, todavía nadie lo tiene claro, pero es bueno empezar a pensar cómo, sin abandonar los retos del presente, que por supuesto son muchos, empezamos a pensar en los del futuro. Muchas gracias. Muito obrigado, professor Ramiro. Muito boa a sua exposição, muito esclarecedora para todos nós. É um modelo bastante arrojado e desafiador que nós possamos olhar aqui pelo Brasil, de que forma a Colômbia faz o seu sistema de saúde e tentar algum tipo de adaptação àquilo que aqui fazemos. Eu deixaria os comentários mais para o final, mas eu já de imediato gostaria de passar a palavra, então, para o nosso deputado doutor Luizinho, médico, representante do Rio de Janeiro na Câmara Federal, um grande estudioso do sistema de saúde, um grande defensor do sistema público de saúde brasileiro e que realmente, provavelmente, tem as mesmas preocupações que todos temos, de como financiar esse sistema de saúde brasileiro para transformá-lo numa coisa mais equânime, em que toda a população, seja ela pobre, remediada, rica, possa ter acesso de forma igual a serviços médicos e hospitalares de qualidade, com entregas de boa qualidade para todos nós. Doutor Luizinho, muito obrigado pela gentileza de ter aceito o convite do Fórum Inovação Saúde. Mais uma vez, é uma honra tê-lo conosco. O tempo é seu. José, muito obrigado pelo convite, a oportunidade de participar aqui num fórum de debates tão qualificados, com pessoas com inúmeras experiências internacionais. Eu quero falar que o país, o Brasil, tem provavelmente um dos maiores sistemas universais de saúde do mundo, provavelmente o maior, né? O sistema brasileiro é o maior sistema universal de saúde do mundo. E eu vejo de duas formas concretas. Nossa Constituição garante acesso a todos os brasileiros, um acesso integral e universal à saúde. Então não existe um outro formato direto que não o financiamento público. Além do financiamento público, nós temos uma das maiores saúdes suplementares do mundo. O país que tem o maior serviço de saúde pública do mundo também tem uma das maiores saúdes suplementares. E eu quero elencar aqui como uma das principais formas de financiamento da saúde pública a ampliação da saúde suplementar. O Brasil tem um espaço muito grande para o crescimento da saúde suplementar. Hoje nós temos cerca de 45 milhões de brasileiros, ou cerca de um quarto da nossa população coberta pela saúde suplementar, e nós temos muito a avançar se nós conseguirmos desburocratizar, se nós conseguirmos desregulamentar esse nosso sistema de saúde suplementar, que pode avançar muito na oferta de serviços. E eu quero deixar claro, José, que quando eu faço essa defesa, obviamente que esses recursos que vão vir e essas pessoas que podem entrar para o sistema de saúde suplementar, eles vão diretamente desonerar o nosso sistema de saúde público. Nosso sistema de saúde pública tem uma característica muito importante pela capilaridade do nosso sistema único de saúde, um fortalecimento muito grande da atenção básica, a presença das unidades básicas de saúde em todas as cidades desse país. Essa presença faz com que nós tenhamos uma saúde preventiva que tem as suas dificuldades, mas que consegue chegar à maioria dos brasileiros. Nós temos a capacidade ainda de ampliação, de fortalecimento dessa atenção básica, mas para que isso aconteça, nós precisamos organizar o nosso sistema, principalmente buscando a hierarquização de procedimentos. José, o único sistema universal não hierarquizado do mundo é o sistema brasileiro. O sistema inglês, o sistema português, o sistema canadense, você não busca uma unidade básica de saúde e tem acesso a um médico de família ou um clínico geral a qualquer exame, qualquer procedimento que esse médico queira prescrever. Tem um ranking de procedimentos de forma hierarquizada de que esse médico vai poder prescrever antes de passar aquele paciente à atenção especializada,
antes de passar aquele paciente um exame de alta complexidade. Nós precisamos hierarquizar os nossos sistemas e organizar os nossos gastos para organizar o nosso financiamento. Se nós conseguirmos ampliar a saúde suplementar, ajudar a mais brasileiros a entrar na saúde suplementar, mantivermos os nossos índices, e aí tem um índice claro, que cada município brasileiro, professor, precisa colocar pelo menos 15% do seu gasto público em saúde. Cada estado brasileiro precisa colocar pelo menos 12%. E o sonho da nossa Constituição, que o governo federal colocasse pelo menos 10% dos seus gastos. Com o teto de gastos, isso que gerou uma limitação. Nós temos um valor que a gente parte do ano anterior, corrigido pela arrecadação, mais a inflação. Então, o valor no ano seguinte, ele nunca cai. Ele sempre sobe, Josias, mas ele não tem a garantia dos 10% que nós temos no município, com 15%, e que nós temos nos estados, com 12%. Olhando esse orçamento global, que ainda é pouco, mas já é suficiente para prestar uma atividade de saúde de qualidade. O que nós precisamos é organizar melhor o nosso sistema. Eu gosto sempre de frisar que nós precisamos buscar novas formas de financiamento. E aqui o Denizar, que estava moderando essa mesa no início, citou uma modalidade de imposto que a gente gosta muito, que a gente fala sobre os impostos do pecado, né? Há um imposto sobre cigarro, há um imposto sobre bebidas alcoólicas, imposto sobre atividades que efetivamente são danosas à saúde. Porque quem está, de alguma maneira, colaborando para a perda da sua saúde, pode colaborar um pouco mais no investimento no gasto em saúde pública. Acho que o nosso país tem campanhas que foram efetivas, tanto na prevenção e no tratamento da AIDS, como o combate ao tabaco. O país tem uma política de combate ao tabaco que foi efetiva, que se iniciou na gestão do ministro Serra com o ministro Temporão, que nós precisamos avançar ainda mais. Nós temos um sistema que ele garante um atendimento universal. A percepção de quem usa esse sistema é muito melhor de quem não usa. A maioria dos que estão nos acompanhando aqui pelo FIS tem uma percepção muito pior do sistema do que ele mesmo é. O Sistema Único de Saúde, ele funciona com as suas dificuldades, assim como outros sistemas em todo o mundo, mas ele precisa buscar novas formas dentro do nosso país. Nós brasileiros não aguentamos mais, José, aumento de carga tributária. Para quem não se permite aumento de carga tributária, a não ser na parte do nosso pecado, né, daquilo que a gente tem como hábito de vida que pode ser deletério, como bebida, fumo, jogos, nós temos aí pela frente um desafio de legalizar os jogos no Brasil. A maioria das nações desenvolvidas do mundo tem os cassinos funcionando, tem os jogos funcionando. Hoje o nosso país está sendo varrido de ponta a ponta pelos betting, né? A gente que gosta de futebol, você rubro-negro como eu, que torce pelo Flamengo, professor, que é o maior time de futebol aqui do Brasil, todos nós acompanhamos cada jogo de futebol, nós acompanhamos anúncio do Sporting Betting, do Betting Nacional, são apostas em jogos esportivos e que não contribuem com nenhum real para o financiamento do nosso país, seja da saúde pública, da assistência social. Nós precisamos fazer com que na legalização dos jogos de azar, isso tenha uma grande parte destinada à saúde. Então, eu quero afirmar, José, que eu vejo como nova forma de financiamento o avanço da saúde suplementar, que desonera o Sistema Único de Saúde, o avanço pelo imposto para o que nós chamamos de imposto do pecado, né, de bebidas alcoólicas e outros, e o avanço sobre tributação em cima de jogos. Eu acho que esse aí, para mim, é um pilar para novas formas de financiamento. E nós precisamos, efetivamente, buscarmos organizar o nosso sistema de forma hierarquizada para que os procedimentos possam ser feitos a cada necessidade com o seu especialista, colocando isso, chegando à população, a maioria dos serviços, e não todos os serviços já na unidade básica de saúde. Não é possível que alguém vá num posto de saúde, numa clínica da família aqui na cidade do Rio de Janeiro, José, e num médico de família, ele, sem pedir um eletrocardiograma,
sem pedir um ecocardiograma, essa pessoa vai lá, o médico prescreve uma ressonância nuclear magnética cardíaca. Nós precisamos hierarquizar o nosso sistema para nos ajudar a organizar e organizar o nosso fluxo de recursos. Eu tenho muitas coisas para falar sobre esse tema, é um tema muito amplo, mas eu acho que no formato de novas contribuições, eu não acredito num país com coparticipação pública, eu não acho isso correto, eu acho que nós não vamos conseguir avançar para uma coparticipação individual de cada um, como alguns sistemas. Eu acho que nós precisamos aprimorar o nosso sistema, o nosso SUS, com esse pilar de aumento aí de fontes arrecadadoras, sem aumento de carga tributária para cada um de nós brasileiros. Esse que é meu recado inicial, José. Muito interessante, deputado Luizinho. Eu estava aqui ouvindo você falar e pensando um pouco sobre toda essa situação que o Brasil vive, professor Ramiro. Nós temos no Brasil, como o senhor sabe, nós somos 220 milhões de brasileiros, praticamente, quase isso. E desses 220 milhões de brasileiros, 50, um pouco menos de 50, 45, 47 milhões, possuem planos de saúde privados. Quem paga isso não é o brasileiro do bolso individualmente. São 80% desses planos de saúde, eles são pagos pelas empresas que empregam os seus empregados e que oferecem a eles um plano de saúde que dá uma amplitude muito grande de cobertura. Os outros 170 milhões de brasileiros, quase isso, não têm esse privilégio de ter um plano de saúde. Tem a saúde pública, que desde 1988, com a Constituição brasileira, ficou previsto na Constituição, os parlamentares constituintes da ocasião colocaram na letra da Constituição brasileira que a saúde é um direito do Estado e é um dever do Estado, desculpe, e um direito do cidadão. Então, todo cidadão brasileiro, seus 220 milhões, teriam direito a essa cobertura de saúde feita pelo Estado brasileiro. Só que, na época, eu imagino que os constituintes não previram esta incorporação tecnológica que, desde 1985, quando o nosso Bill Gates desenvolveu todo o sistema operacional Windows, criou todas inovações e tecnologias a partir daí, e essa coisa vem se acelerando de uma forma brutal, não se percebeu na ocasião, que é razoável que não tenha se percebido, que isso impactaria de forma violenta no orçamento público e que a capacidade de pagar do serviço público não seria suficiente para bancar todas as despesas médicas e hospitalares que foi progressivamente aumentando de uma maneira, eu diria que um crescimento muito grande de despesas relacionadas a custeio da assistência médica hospitalar. O que o deputado Luizinho está propondo é que a gente consiga... A Constituição brasileira ela previu a universalidade de acesso, ou seja, todo mundo tem direito a tudo da saúde no Brasil, e a integralidade de cuidados, ou seja, você tem direito ao acesso e acesso integral de cuidados. Só que isso hoje se mostra absolutamente impossível de ser bancado com os recursos limitados decorrentes do recebimento dos impostos que cada um de nós paga para o governo, para o Estado brasileiro. Então, nós vivemos um dilema. Nós temos uma Constituição que garante acesso, mas não tem recurso para pagar por tudo isso que acontece. E nossas restrições constitucionais são de que, além de garantir o acesso, eu tenho que oferecer integralmente tudo. Então, todas as inovações tecnológicas que vão acontecendo, independente se ela traga ou não benefício para a população de forma correta,
O Estado brasileiro tem que garantir isso, porque está previsto na Constituição. Eu gostaria de ouvir do senhor, já para caminhar para o encerramento do nosso encontro, se na Colômbia, como é que a Colômbia organizou o seu sistema de saúde público, privado, se é a obrigação do Estado cobrir tudo, se existe um modelo híbrido de cobertura de saúde, que haja uma participação do cidadão colombiano de parte do custeio do seu tratamento, do seu investigação diagnóstica, enfim, de que maneira vocês na Colômbia conseguiram, se é que conseguiram, equilibrar receitas e despesas em relação ao custeio da assistência médica e hospitalar. Eu nem estou falando da saúde lato sensu, de prevenção de doença, promoção de saúde. Eu estou falando do mais caro, que é assistência médica e hospitalar. Se vocês conseguiram alguma maneira que possa nos trazer como ensinamento para que aqui possamos repetir esse modelo com sucesso, garantindo o acesso a toda a população, seja pobre, seja rica, a serviços médicos e hospitalares de qualidade. Gracias, con mucho gusto. Puedo intentar responder esa pregunta. No conozco ningún país que haya logrado equilibrar los ingresos y los gastos. Las necesidades de atención médica son muy crecientes por efecto de la demografía, del envejecimiento, pero sobre todo por efecto de la innovación tecnológica que correctamente has señalado. En Colombia el sistema funciona que todo trabajador hace una contribución a un fondo central y ese fondo central y cada persona y su familia escoge un asegurador. El fondo central le da los recursos al asegurador que la persona haya escogido. Eso tiene dos características. La primera es que si el trabajador gana mucho, aporta más dinero, más pesos, más reales, porque es un porcentaje fijo del salario. Si el salario es más alto, es más dinero. Y lo otro es que la suma que el asegurador recibe por asegurarme a mí o a cualquier persona no depende de lo que yo contribuí. El asegurador recibe el mismo dinero por afiliar a una persona rica o pobre. El asegurador recibe dinero de acuerdo al riesgo de la persona. Si es una persona mayor, recibe más dinero. Si es una persona joven y sana, recibe menos dinero. Entonces, ese esquema de financiamiento logra preservar la solidaridad de los ingresos. Cada cual aporta más según su capacidad. El que gana más aporta más. Y hay solidaridad de riesgo, en el sentido de que si yo soy una persona de mayor riesgo, mi asegurador recibe más por afiliarme. Y los aseguradores pueden ser instituciones públicas, privadas, típicamente son sin ánimo de lucro, non-for-profit, son entidades sin ánimo de lucro. Ese es el diseño general del sistema, que en el papel funciona bien. Las personas que no tienen empleo tienen la contribución subsidiada y que están en la pobreza también tienen la contribución subsidiada, de manera que en el papel funciona bien, estaría bien, pero tenemos las mismas dificultades que usted señala para Brasil, en el sentido de que la demanda de servicios es mayor por efecto de la innovación tecnológica y por la Constitución Política de Colombia del año 1991 establece la salud como un derecho, y los jueces han introducido el concepto de integralidad que ustedes mismos acaban de señalar o comentar en el caso de Brasil. Y eso es muy difícil administrar el sistema, porque originalmente había un paquete de beneficios muy bien diseñado, pero en la práctica los jueces empezaron a exigir que se otorgaran servicios de última tecnología, servicios muy caros que no siempre son costo efectivos. Entonces yo diría sobre ese punto dos cosas. Lo primero es que es muy importante crear capacidades en el país para hacer evaluación de tecnología, análisis de costo, efectividad de tecnologías. El Reino Unido fue pionero en el mundo al crear NICE,
National Institute for Clinical Excellence. Es una institución del sistema británico que se dedica a evaluar los medicamentos nuevos, las tecnologías nuevas y establecer si tienen una buena relación costo-beneficio. Es distinto de la Agencia de Medicamentos, de la FDA de Estados Unidos, que lo único que miran esas agencias es si el medicamento es eficaz. No. NICE mira, no se ocupa de establecer si es eficaz, sino si es el beneficio es bueno con relación al costo. Esos estudios, esas capacidades de evaluación de tecnologías, en Colombia creamos un Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud para tener conceptos de cuáles tecnologías de salud aportan a la salud y cuáles no, porque hay muchas que no son caras y no aportan a la salud, de manera que esa capacidad en el país es importante, la pedagogía para que los tomadores de decisión entiendan eso y racionalicen el acceso a las nuevas tecnologías es muy importante. Y en el caso nuestro también ha sido importante la forma como el Estado, digamos el gobierno nacional, le ha cedido a las aseguradoras el riesgo de tener que otorgar esas prestaciones, esas tecnologías nuevas y hay institucionalmente hay un interesado, digamos, un agente en el sistema que procura equilibrar el financiamiento. No es fácil. El sistema adolece de problemas de financiamiento. Si lees la prensa en Colombia, las noticias, vas a ver que hay quejas permanentes por insuficiencia de recursos, sobre todo asociado a la nueva tecnología, de manera que hay que aprender a evaluar las tecnologías. Una cosa muy que dijo el diputado Luisinho es jerarquizar, tener redes de servicios organizadas donde tienes atención primaria y buena capacidad de resolución en la atención primaria y remisión de pacientes solo en los casos en que es indicado, con mucha racionalidad, gradualidad y jerarquización en el acceso a las tecnologías. Muito bom. Muitíssimo obrigado, doutor Luizinho, deputado doutor Luizinho. Muitíssimo obrigado, professor Ramiro. Chegamos ao final desse nosso encontro, que para mim foi muito esclarecedor e de um aprendizado bastante intenso. Eu desejo a todos vocês muita saúde, sorte, vida longa e até a próxima vez. Muito obrigado por compartilharem seus conhecimentos, seus saberes com todos os brasileiros e brasileiras que nos ouvem e que nos veem. Muito boa noite e até a próxima vez, se Deus quiser.